continente indiano é rico na cultura da espiritualidade. É um dos lugares que mais deu contribuição cultural ao mundo. O yoga surgiu há mais de 5.000 anos na Índia. Alguns historiadores acreditam ter surgido na chamada Era Pré-Clássica. A palavra vem do sânscrito, daí a pronúncia correta ser yoga e não yoga, como muitos falam. Não é uma religião, mas sim uma prática que envolve espiritualidade. Seus praticantes buscam a união entre a mente, na tranquilidade dos sentidos, com o corpo, no fortalecimento físico. No Brasil, é uma prática bastante difundida em centros especializados ou em academias de ginástica. Apesar disso, muitas pessoas não sabem o significado ou nunca viram falar no yoga. Você sabe o que é yoga? Eu creio que seja uma terapia mental. É tipo uma ginástica para a mente e para o corpo. Yoga, né? É uma luta marcial. O quê? Yoga? Não. Vi falar, mas saber o que significa, eu não sei não. Exercício mental. Não. Nunca. Yoga é uma ginástica? Sei quem é a yoga, mas yoga não. Yoga, acho que é um exercício, né, que a pessoa faz. Nos últimos anos, o yoga criou e fixou adeptos em Fortaleza. Mesmo ainda sendo desconhecido por muitos, existem vários livros e autoridades que se dedicam a divulgar a prática indiana. Cristiano Bezerra é instrutor de yoga há quase 7 anos, mas é adepto da prática há 11 anos. A partir daí, não deixou mais de ser um yogi, ou seja, um praticante do yoga. Mas afinal, o que é mesmo yoga? O yoga é um caminho de autoconhecimento, é uma cultura voltada para o conhecimento de si mesmo. E esse conhecimento de si te liberta da ignorância. Ignorância de você não saber quem você é, e daí você se dá conta de quem você é, qual é a tua verdadeira natureza. É uma natureza de paz, é uma natureza de plenitude, de felicidade. Então o yoga é o caminho para você alcançar isso na prática. Eu posso dizer que basicamente o Karma Yoga é a essência filosófica do yoga, é uma atitude na ação. No sentido de que você tem controle, você pode determinar a sua ação, mas você nunca pode determinar qual vai ser o resultado da ação. Você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer. Então, o Karma Yoga é uma atitude frente ao resultado da ação. Você receber qualquer que seja o resultado da sua ação com equanimidade, entendendo que aquilo é o melhor para aquele momento. Isso, logicamente, não é fácil, mas é uma atitude que se busca para o dia a dia. Então, o yoga mais importante não é o que se faz numa sala de prática, sozinho ou numa turma, em cima de um tapetinho desse aqui. O yoga mais importante é o que você faz no dia a dia, na rua, lá fora e no convívio com as pessoas. Ao contrário da filosofia grega de Sócrates, Platão e Aristóteles, que contempla a razão, há uma filosofia yoga de vida, que contempla a espiritualidade e a busca pelo autoconhecimento. Ao longo da prática, quem realmente se identifica com a prática e quer continuar, ao longo do tempo, e também essas pessoas já buscam mais informação, buscam fazer cursos e ler livros e se aprofundar pela internet também, é natural uma sutilização dos seus hábitos, do seu estilo de vida, da sua alimentação. Então isso vem como uma consequência da progressão na prática. Um dos grandes mitos e erros quando se fala em yoga é pensar que ser um yogi é frequentar um templo, ter uma religião hindu. Praticantes de diversas religiões procuram yoga não com o intuito de querer mudar de crença, mas sim de desenvolver a espiritualidade. A contribuição da prática do yoga para qualquer pessoa de qualquer religião, ela com certeza vai se tornar uma religiosa muito melhor. Ela vai ter muito mais consciência e profundidade da sua religiosidade, qualquer que seja ela, ou cristã, e dentro do cristianismo, ou evangélica, ou católica, ou espírita, ou o que for, ou muçulmana, não importa, porque a prática do yoga ela é universal, ela diz respeito ao ser humano, né? Então, como eu falei no início, não é uma religião, mas é uma religiosidade. Ela implica também numa religiosidade ou numa espiritualidade. De alguma forma, se você está com o corpo saudável, a mente equilibrada, você consegue levar a atenção para aspectos mais sutis, que é a espiritualidade, independente da religião. Cada um dentro da sua crença, da sua tradição, vai conseguir voltar mais atenção para isso. É um dos aspectos que a gente conquista, como a saúde, como o bem-estar psicológico, e não como objetivo, né? Mas acaba sendo uma consequência. No yoga não existem divindades, não existem deuses como em religiões que cultuam imagens, mas existem personagens importantes conhecidas como deidades,
Shiva é uma das mais conhecidas. Seus 3 olhos representam o sol, a lua e o fogo, que, segundo a tradição, revelam o passado, o presente e, claro, o futuro. Shiva é conhecido como o fundador do yoga. Outra figura marcante para os praticantes é Ganesha, uma deidade com cabeça de elefante e corpo de homem com 4 braços. Shiva é uma deidade dentre as várias deidades que existem. Então, o que é o sentido da deidade? Uma deidade não é uma entidade, uma divindade, um ser que se cultua, não é isso. A questão é a seguinte, o ser absoluto, infinito, ele não é alcançável para a compreensão da nossa mente finita. Então, se faz necessário para que você compreenda o todo, você compreender as partes do todo. Então, essas partes são representadas mitologicamente ou com imagens que têm simbolização do que elas representam. Então, o Shiva é o aspecto destruidor ou transformador dessa deidade, esse ser absoluto. Então, o Shiva, na mitologia, ele é representado como o criador do yoga. O Ganesha, ele é uma deidade, né? uma figura mitológica, uma deidade. Uma deidade é um aspecto divino. Considerando que Deus é tudo, Deus é o todo, então ele tem vários aspectos, tem todos os aspectos, pois ele é tudo. Então o aspecto destruidor de obstáculos é o Ganesha. Então e essa tromba dele corresponde a isso, a você ir livrando os obstáculos, o seu caminho dos obstáculos e o discernimento de saber o que é um obstáculo, o que você deve enfrentar, o que você deve contornar, e é isso que representa. Então a deidade é isso, ela representa um aspecto divino. Não é um Deus, não existe um Deus, Deus é Deus e pronto. Então as deidades representam esses aspectos diferentes. Se pudermos comparar o yoga com uma religião, podemos falar do budismo. Buda cresceu na Índia e os conceitos e princípios de sua filosofia podem ser comparados ao yoga. O Siddhartha Gautama era um príncipe hindu, um príncipe indiano. E ele renunciou à condição de realeza para se dedicar ao autoconhecimento. Então ele foi um yogi. Só que ele contestou a cultura hindu da época, que estava um pouco desvirtuada. Entende? Ele também foi considerado uma encarnação divina porque ele restabeleceu o Dharma. Ele contestou que estava sendo desvirtuado pelo brahmanismo da época lá na Índia, com toda a razão, ele fez essa contestação e tentou restabelecer a essência do ensinamento, da libertação da dor, do sofrimento, né, nessa busca pela libertação. Yoga não se aprende somente na teoria, mesmo que a leitura seja um meio direto para a compreensão em busca do autoconhecimento. É na prática que há o verdadeiro espírito do yoga. A gente começa trabalhando o corpo para trazer flexibilidade e tônus, força, de forma equilibrada. Isso também traz esse equilíbrio para a mente, trazendo centramento, concentração. Como a gente consegue equilibrar mais, ponderar sobre os opostos, sobre a oscilação de humores ou qualquer outra coisa que a gente possa vir a sentir psicologicamente. Então ela une as duas coisas, integra corpo, mente e o próprio espírito, né? Despertando na gente uma tentativa de uma percepção maior, além só do que a gente vive no dia a dia, da correria do dia a dia. O yoga realmente é recomendado para todas as faixas etárias. Um exemplo disso podemos conferir agora na aula de Hatha Yoga para a terceira idade. Essa é uma aula de Hatha Yoga, a mais conhecida prática de yoga. Nela é trabalhado o corpo físico através da postura e exercícios respiratórios. A maioria dos alunos são mulheres. Nesta turma de 15 pessoas, Mário é o único que aderiu à prática. Eu era professor universitário e praticamente a gente trabalha no biru, se levanta para dar aula e volta para o laboratório, volta para a biblioteca. Então a gente permanece aquelas posturas, né? E leva a problemas de coluna, problemas de articulação, decorrente exatamente disso. E aí o exercício, a yoga, me trouxe uma série de vantagens, né? Eu já estava com comprometimento de articulações, problema de joelho, problema da coluna. E a yoga me trouxe, transformou tudo isso numa pessoa saudável. As mulheres carregam uma grande vantagem, né? Ela tem essa mobilidade, o problema do equilíbrio, né? Eu sou professor de biologia e genética e a gente sabe que as mulheres têm mais equilíbrio. Do ponto de vista, estou falando orgânico, equilíbrio físico, né? Uma mulher, por exemplo, que
leva um tombo que derrubaria um homem, não derruba uma mulher. Então, por isso que as mulheres são os dançarinas por excelência, né? Porque são equilibradas emocionalmente. Isso é um problema de centro de gravidade, problema físico, né? E aí as mulheres levam essa vantagem, né? Tem essa coisa orgânica de ter mais saúde, durar mais, né? Tanto o Sr. Mário como sua esposa Vera Lúcia praticam yoga e comprovam os benefícios corporais. O casal conquistou melhorias significativas na saúde desde que se tornaram praticantes. Eu estava com uns problemas de saúde e então ele recomendou que eu fizesse a yoga. Eu fazia Cooper antes e fazia aeróbica, mas eu estava com problema de joelho, incomodava o joelho por causa do impacto. Ele mandou fazer uma atividade mais lenta, ele mandou fazer yoga. E eu vim e gostei muito. E tive muitos ganhos no yoga. Melhorou a parte de respiração, de postura, de alongamento, até melhoria de saúde. Agora o yoga começa. Então o yoga começa agora. Então não importa o que passou, o que você fez, onde você veio, isso não interessa. Para o yoga o que importa é agora. O que você quer fazer da tua vida agora. Porque o passado já passou, não tem mais como você mudar. O futuro é um leque de infinitas possibilidades. Passado e futuro só existem na tua mente. A única coisa que é real é o presente, é o agora. E isso é o que importa. Então agora você pode começar a praticar yoga, porque agora começa o yoga.